Eu quero saudar pessoas que eu conheço. There are people that I know here. Diz que aqui tem pessoas que eu conheço. Quero dizer, é muito bom te ver. As I've been coming here. Diz que eu vim conhecendo você na medida que eu estava. It's good to see you again. É muito bom de novo ver vocês. I thank Bishop and Mama Bishop Eu agradeço o bispo e mamãe Bishop for inviting me, asking me to come again here. por me convidarem e de novo para aqui. I know I was supposed to come in December, but I failed because things did not work out. Diz que eu sei que devia estar cá em dezembro, mas as coisas não foram como tinham sido planificadas. But I'm glad to be here. De novo, eu sou feliz por estar aqui hoje. I am thankful for their hospitality. Eu quero agradecê-los por eles me hospedarem, me darem a hospitalidade. I also thank them for helping me do my school while I'm here. Diz que também quero agradecê-los por eles permitirem que eu continue a estudar enquanto estou aqui. Alright, so if you are in the Gospel of Mark, Se você já está no livro de Marcos, I will ask Mama Vasco here to read diz it for que us. vou pedir Mamã Vasco para que leia para nós. Mark chapter 15, verse 42 Marcos 15, 42. to 47. 42 até 47. And then also Isaiah De novo, vamos ler o livro de Isaías 53, 53, verse 9. 9. You can begin with Mark. Começa com o livro de Marcos. Marcos 15, 42 a 47. Assim diz a palavra. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Thank you very much. Isaiah No livro de Isaías, Is- 53. Isaías 53, versículo 9. Assim diz: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. let's pray. Thank you. Let's Vamos pray. orar. Our Father, we come before you at this time. We thank you for the time that you have given us to gather together, to worship you, to listen to your word, and also to be reminded that indeed Jesus Christ is the King, that Jesus died and was buried, and he rose from the dead, and he is coming again as the King of Kings. We pray that as your word is going to be proclaimed, that Christ will be exalted, and that God will be honored, and that your word will be clear and be simple to be understood by your people. I pray that you use me as your vessel to the glory of your name. I pray. Amen. The Gospel of John, chapter 4, O livro de João, capítulo 4, gives us a story of courage. dá-nos uma história de coragem. It gives us a story of a woman A história de uma mulher who met Jesus at the well. que encontrou Jesus no poço.
Now, that woman was trying to run away from everyone else. Diz que a mulher, a história dela, ela estava tentando fugir de todo mundo. That's why she went to fetch water at noon. É por isso ela determinou ir buscar água no período da tarde. But she had a divine appointment with Jesus. Diz que ela tinha encontro divino com Jesus. And after a conversation with Jesus, something happened to her. Diz que depois da conversa com Jesus, alguma coisa aconteceu com ela. After a conversation with Jesus Christ, the reality of her life came out. Diz que depois da conversa com Jesus, a realidade sobre a sua vida foi revelada, caiu para fora. And when she met the Savior, Jesus Christ, quando ela se encontrou com o Salvador Jesus Cristo, she went to the city where she was running away from. Diz que ela voltou para a cidade de onde ela fugia. She went to meet the people that she was running away from. Diz que de novo voltou ao encontro das pessoas que ela estava tentando fugir. And told them, come and see the man. Diz que ele disse para aquele povo: venham e vejam o homem who has told me everything about que myself. falou tudo sobre mim. And it's okay. Diz que tudo bem, eu aceito isso, é bom. Jesus Cristo demands ele exige those that follow him aqueles que lhe seguem, to step out in courage. diz que sejam corajosos. Jesus Christ demands those that follow him Diz que Jesus exige aqueles que lhe seguem not to settle for what is temporary. Diz que não se contentar naquilo que é passageiro, que é temporário. Not to worry about their reputation. Não ficarem preocupados com a sua reputação, o nome. He's calling those that are following him. Ele está chamando todo aquele que está aí seguindo. To go against their culture. Diz que para voltarem de novo contra a cultura deles. Encourage. Encorajando. In order to serve him. Diz que de modo que sirva a ele. For the glory of God. Para a glória de Deus. And so the passage that we have today before us, a passagem que nós estamos a olhar hoje, que está diante de nós hoje, is one of those passages in the darkest part of moments of Jesus Christ. Diz que essa é uma das passagens que revela o momento mais tenebroso da vida de Jesus. Jesus has been killed like a criminal. Jesus ele foi morto como um criminoso. After being condemned like a criminal. Depois de ser condenado como um criminoso. And the day is going down. E o dia já está se entardecendo. And God, Deus, raises someone. Levantou uma pessoa. To come and give him a honorable burial. Diz que para que viesse e lhe desse uma honra, inteiro de honra. God calls out someone to step out in courage. God calls out someone to step out in courage at the moment when Jesus is in the darkest moment. Diz que Deus espera pessoas que com coragem se levantam por causa de Jesus Cristo. I missed. Sorry. Okay. So what is the big idea of this text? Qual é a ideia central que nos é apresentada nesse texto? Mark is trying to tell his audience Marcos está tentando comunicar à sua audiência that despite Jesus being condemned as a criminal, diz que embora Jesus ele tenha sido condenado como um criminoso, even being killed as a criminal, mesmo como ele sendo morto como um criminoso, he was buried, ele foi sepultado by a member of the council, diz que foi ele sepultado por um membro da assembleia, who was rich, que era muito rico, who had his grave, que tinha sua sepultura for his family,
para a sua família. That is the same grave that he had to give to Jesus Christ Diz que é a mesma sepultura dele que tinha que oferecer ou dar para Jesus Cristo. in order to give Jesus a honorable burial. Diz que para que pudesse dar enterro digno a Jesus. The question that we have to wrestle with Diz que a questão que nós temos que raciocinar ou lutar com ela que é esta. is, why did Joseph do that? Por que José ele tomou essa decisão de fazer isso que ele fez? Let me ask you this question. Deixa eu perguntar uma coisa. If you know a criminal who has been condemned Se você conhece criminoso que foi condenado, and that criminal has been killed because he has been condemned, diz que o criminoso foi morto porque ele foi condenado. and he needs to be buried, Ele precisa de ser enterrado. why would you go and give that criminal a proper burial? Diz que a questão é essa. Por que você se levantaria para poder honrar o enterro de criminoso? The question is, why did Joseph A questão é por que José of Arimathea, de Arimateia, who was a member of the council, que era membro da Assembleia, who was a rich man, homem rico, come out, ele com coragem ele vai request for the body of e Christ, ele pede pelo corpo de Cristo, take the body of Christ leva o corpo de Cristo, and bury it in his tomb? ele enterrou na sua própria sepultura. Why? Por quê? Doesn't make sense. Diz que não faz sentido nenhum. I don't think I can do that. E eu não penso que eu mesmo faria isso. But that is what Mark is telling his audience here. Diz que é aquilo que Marco ele está a dar a entender a sua audiência. Mark is looking at Isaiah 53, verse 9. Diz que Marcos, olhando para o que aconteceu, está a olhar o livro de Isaías 53, verso 9. As Isaiah is writing about the suffering servant, Isaías ele descrevendo do servo sofredor, that the suffering servant was buried by a rich man, Desculpe. by the criminals, servo sofredor foi enterrado por homem rico. and he sees the fulfillment of that in Christ. E ele consegue ver isso, o cumprimento em Cristo. And so we are going to look at three things that are very, very important from this passage. Diz que dessa passagem são três coisas que vamos olhar, vamos tirar a partir dessa escritura, dessa passagem. And these things are going to help us answer the question, why did Joseph do that? Diz que essas coisas nos ajudam a entender por que José tomou essa decisão de fazer isso que ele fez. And so I want you to be with me. Eu quero que vocês estejam comigo. I want you to follow along Venham comigo, as we unpack these three things. Na I'm not medida going to que take much nós- of your time. desvendamos esses três pontos que estão dentro dessa passagem. And the first one, O primeiro ponto aqui é, we can see it in verse 43 here. está logo no versículo 43 aqui. The Bible tells us that Joseph A Bíblia nos diz assim, José, was looking for the kingdom of God. ele estava à espera do reino de Deus. Now, who is this Joseph, first of all? A questão é essa, quem é José? Joseph was one of the member of the council, Diz que aqui era membro da Assembleia ou do Sinédrio aqui. but he was a disciple of Jesus Christ. Ao mesmo tempo, ele era o discípulo de Jesus Cristo. Obviously, he was a secret disciple. Diz que, claro que ele era discípulo em secreto. He was not among the 12. Não estava no meio dos 12, não. And he was a member of this Sanhedrin, Diz que era membro do Sinédrio. but he did not join them when they were saying, crucify Jesus. Ele não se identificou com esses quando diziam assim, crucifiquem Jesus. Não concordou com essa ideia. Obviously, he's one of those that heard the message of Jesus Christ about the kingdom of God. Diz que é uma das pessoas que tinha acompanhado a mensagem de Jesus falando sobre o reino de Deus. He believed that the kingdom of God is coming. And that Ele Jesus is creu que o reino de Deus estava a vir em Jesus. He looked at Jesus Christ and he saw Jesus and says,
this is the king. Ele olhou para Jesus e viu, este é o rei. And he looked at his death and saw that this is the way God is dealing with our sin, not his sin. Também olhou na sua morte. Ele entendeu que é assim que Deus está lidando com nossos pecados e não seus pecados. Now, Jesus Christ announced the arrival of the kingdom when he came. Jesus, ele anuncia a chegada do reino quando ele veio. But it is here, but it's going to be fully realized when Jesus Christ comes. Diz que é aqui onde consegue se compreender completamente quando Jesus ele vem. And so even when he saw that Jesus was dead, Mesmo ele vendo que Jesus estava morto, he knew that Jesus Christ will rise again. ele sabia que Jesus iria ressuscitar de novo. It was not over for him. E para ele não estava terminado o assunto, não. Why do I think so? Por que eu penso assim? Chego a esse ponto. We'll look at why I think so later on. Diz que vamos entender isso mais tarde. Por que eu penso assim? And so because of that, he takes courage. Ele levantou uma coragem. That gives him courage to step out. Diz que uma coragem de ele se identificar claramente. He's taking the risk now Ele está se tomando risco, by coming out vindo, and asking for the body of Jesus Christ. pedindo pelo corpo de Jesus Cristo. Now, in those days, Nesses dias, when someone has been condemned and has been killed like a criminal, quando alguém fosse condenado e morto como criminoso, they allowed him to be on the cross until he died. diz que podiam lhe pendurar na cruz até que ele morresse. And after he dies, they just, buried him in a mass grave. Diz que depois da morte podiam lhe carregar e lhe punham numa vala comum de muitos mortos, Because he was a criminal. porque era criminoso. But Joseph believed that Jesus was not a criminal. Mas José, ele creu que Jesus não era He criminoso. believed that Jesus Christ is God, is the Son of God. Ele creu que Jesus é Deus e Filho de Deus. And that is what gave him courage to step out. É o que lhe deu coragem ir até pedir o corpo de Jesus. And he requests for the body. Diz que ele pediu pelo corpo de Jesus. Now he comes to Pilate here. Quando ele chega a Pilatos, And Pilate is the governor who has been able to preside over the issue of Jesus. diz que Pilato foi o governador que ele presenciou e presidiu a morte de Jesus Now, antes de morrer. the accounts tell us that he didn't know what to do with the case of Jesus. Diz que aqui nós somos ditos assim, Pilatos, ele não soube o que fazer com o caso de He Jesus. saw that Jesus was not a criminal, Ele viu que Jesus não era criminoso. but he could not rescue him because the people wanted him dead. Do mesmo modo, ele não conseguiu tirá-los ou resgatar das mãos desse povo, porque o povo queria que ele fosse morto. So what did he do? O que ele fez? He washed his hands Ele lavou suas mãos. and he said, do with him whatever you Diz can. que façam com ele o que vocês bem entenderem. But since he's still presiding over that area, Porque o Pilato ele continua a presidiar, a ser chefe naquela área daquele acontecimento. Joseph comes to him and asks for the body. José, ele toma a iniciativa de ir ao encontro de Pilato e pedir pelo corpo de Jesus. He's like, I need the body to Eu preciso que desse corpo para ter o enterro digno. Pilate was not sure if Jesus is still alive or dead. Diz que Pilatos não tinha muita certeza se Jesus continuava vivo ou morto. And he calls the centurion. Ele chamou pelo centurião. Now this centurion O centurião aqui falado is the one who was at the cross looking at Jesus. diz que é o centurião que ficou na cruz olhando para Jesus. After Jesus died, he's the one who confesses and says that this is indeed the Son of God. Diz que depois da sua morte Jesus, é o mesmo centurião que veio a confessar, realmente este é o Filho de Deus.
And then he tells Pilate, no, this guy is dead. Ele vem confirmar a Pilatos, sim, esse homem está morto. And it's confirmed now, Joseph is given the body. Diz que quando é confirmado com Pilatos, aí José é dado o corpo. And so what we can see here O que nós podemos ver aqui, is that he's stepping out ele é corajoso o suficiente para sair e enfrentar o Pilatos. brings out an amazement. Diz que essa atitude traz uma maravilha, uma admiração. Pilate is amazed at this story now. Diz He que doesn't know what to do. Pilato ele está maravilhado e não sabe o que fazer com isso. Because, you know, when somebody has been crucified, Porque quando alguém é crucificado, they stayed on the cross for 2 to 3 days podia ficar pendurado na cruz por 2, 3 dias before they died. antes de morrer. But Jesus was dead. Jesus estava morto. Pilate is now confused. What is going on? Diz que o Pilato, na condição normal, está confuso, já não sabe o que realmente está acontecendo. The death of Jesus Christ A morte de Jesus Cristo was amazing. foi maravilhoso. And so let's move on. Fazendo um passo mais para frente, So he grants permission to Joseph to get the body, ele é permitido para poder José para poder obter o corpo, and he takes this body to his tomb after wrapping it with new linen. diz que levou o corpo para a sua sepultura depois de cobrir com um lençol que havia comprado. Novo. And so he takes it to his tomb. Diz que carregou o corpo para a sua própria sepultura. I know, in some countries, maybe here, Eu sei em alguns países, se calhar aqui, people buy graveyards in advance. diz que as pessoas pagam um lugar onde vão pôr as campas adiantadamente. They go and where they are burying people, Diz que vão ver onde já enterraram pessoas. then they give dinheiro. Diz que pagam dinheiro. This is for my family. Diz que esse território, esse lugar aqui é para enterrar a minha família. When we die, we'll all go be here. Diz que quando nós morrermos, vamos ser enterrados aqui, todos nós. I've never heard about people buying coffins in advance. Diz que ainda não ouvi pessoas pagando caixões ou caixão adiantadamente. And so this Joseph, Esse José he was a rich man. era um homem rico. And so he had the graveyard for his family. Ele tinha uma área onde de sepultura para a família dele. And it has never been used. There was no corpse, no one who had died who was put in this grave. Diz que no mesmo lugar ninguém tinha morrido primeiro ou tinha sido enterrado naquele lugar. That's the grave in which he took the body of Jesus. Diz que é o mesmo lugar onde tinha a sepultura onde ele levou o corpo de Jesus para lá. Giving Jesus Christ a honorable burial. Diz que dando um enterro digno a Jesus. Why would he do that? A questão, por que ele faria isso? Do you think that Joseph knew that Jesus was going to rise on the third day? Você pensa que José sabia que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia? If that is the truth, Se essa é a verdade, then Joseph borrowed his tomb to Jesus. se era a verdade, então José simplesmente emprestou a sepultura dele para Jesus. That's true. É verdade. Joseph believed that Jesus was going to rise. Diz que José, ele creu ou cria que Jesus, embora que seja morto, iria ressuscitar mais. And so he gave it all to Christ. Diz que deu tudo para Cristo. It's like giving everything to Christ. Diz que deu tudo para Cristo. He gave all for all. Diz que deu tudo para tudo. Of course, when we go down here, we see that there are some women watching what is happening. Diz que quando nós descemos um pouco aqui, vimos algumas mulheres seguindo, observando exatamente o que estava acontecendo.
But what we see is that Joseph was able to know who Jesus Christ was. O que nós vimos aqui é que José, ele era capaz de conhecer quem Jesus realmente é ou era. Joseph gave Jesus Christ a honorable burial, besides that the fact that Jesus was condemned and was killed as a criminal. Diz que, embora tenha sido condenado como um criminoso, ele determinou e decidiu dar enterro digno a Jesus. Joseph, he did not care that he was a Pharisee, he was a member of a committee. He stepped out in courage and saved Jesus as a disciple. Ele não prestou atenção, não considerou ser um membro do conselho ou da assembleia ou de fariseus. Ele saiu corajosamente, pediu pelo corpo e realizou o enterro digno do corpo de Jesus. What is holding you and me to step out in courage as a disciple of Jesus? A questão é essa que fica para você. O que realmente está te impedir você sair corajosamente, se identificar por causa de Jesus Cristo? What is holding you to step out? O que está te agarrando, não está te deixar sair corajosamente em nome de Jesus? What is holding you to serve Jesus Christ as his disciple? O que realmente está te impedir de você ser corajoso, de ser um discípulo de Jesus Cristo e servir a Ele? Why are you ashamed of Jesus? Por que você está com vergonha de Jesus? Look at this account. It was an account that could have brought shame. Diz que, olha só, para esse historial, era um historial que podia ter trazido uma vergonha. Condemned, crucified. Condenado, crucificado. But here is this respectable man who was rich, who comes at a moment and gives him a burial that is honorable. Aqui temos um homem corajoso, rico, ele vem e decide dar enterro digno a Jesus. What can stop you and I to serve Jesus with everything that we have? O que realmente poderá te impedir de servir Jesus com tudo que você tem? I'm sure one of the things that you may struggle with Eu tenho certeza uma das coisas que você tem tido dificuldade com ela is not understanding the kingdom of God. diz que é a questão de você não entender com clareza o que é o reino de Deus. Is giving in to temporary things that are passing away. Diz que você se entrega a coisas que são passageiras, que estão a passar. Like pleasure, Como desejos, prazeres, like titles, títulos, like honor, honra, respeito, like friendship. amizades. And we can't step out in courage for Christ. Por causa disso, não podemos corajosamente se identificarmos com Cristo. And we are thinking, well, if I lose this, I have lost everything. Diz que nós pensamos assim: se eu fizer isso, então perdi tudo. But Jesus left everything Mas Jesus, ele nos mostra, deixou tudo to come and be condemned para vir ser condenado, and be crucified vir ser crucificado, so that you and I para que você e eu can be redeemed, seja redimido, can have life, tenha vida, can be resurrected, seja ressuscitado, can have hope, tenha esperança, can be transformed. seja transformado. What is holding you back? O que realmente está te impedir ou está te agarrar? Now, Joseph was a rich man. Aqui José era um homem rico. Each of the gospel writers speaks about him. Diz que em todos os escritores dos evangelhos,
Eles relatam, falam sobre José. When he did this for Jesus, he was not looking for money. Quando ele fez isso para Jesus, não procurava pelo dinheiro, He was not looking for fame. não procurava pela fama, He was not looking for friendship. nem a amizade. But he was looking for the kingdom Ele of God. buscava pelo reino de Deus. He was looking for the time when Jesus will come to reign and rule. Ele esperava pelo momento onde Jesus viria para governar. And it's true, Jesus Christ will come to reign and rule. Diz que é verdadeiro que Jesus virá governar. Jesus Christ is king. Ele, Jesus Cristo, é o rei. Jesus demands everything. Ele exige tudo. Jesus Christ deserves everything. Ele merece tudo. Jesus Christ demands all that we have for him and for him alone. Ele exige tudo que nós temos para ser dele e para ele somente. Being a disciple of Jesus Sendo você discípulo de Jesus, requires isso exige being willing to give ser up uma everything pessoa voluntária, com follow desejo aberto, to follow him. para seguir a ele. Jesus told his disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself. Jesus ele disse para seus discípulos: todo aquele que quer vir após mim, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Must carry his own cross and follow me. Deve carregar a sua própria cruz e seguir-me. And this is what Joseph has just done here. É o que José claramente fez aqui. He has come out of the darkness. Ele saiu das trevas, He has come out of hiding. saiu do esconderijo. This is the moment when no disciples is there with Diz, Jesus. é o momento em que nenhum dos seus discípulos estava aí com ele. They have all run away. Todos tinham fugido. Nobody is there. Ninguém estava lá com And ele. the women are watching at Jesus from a distance. Diz que as mulheres simplesmente olhavam a uma distância He has Jesus. been condemned. Foi and he has condenado. died as a criminal. Morreu como um criminoso. This is the time for Joseph Este momento agora para José sair, to come para poder vir and serve e, the King of Kings e and servir Lord of Lords, Jesus Christ. e servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Jesus demands that we be willing to come out in courage. Jesus, and serve. ele exige que todos sejamos corajosos e desejosos em sairmos com coragem por causa dele ou para ele. And so this is the challenge that we have today. Esse é o desafio que nós temos aqui. What is more important to you O que é muito mais importante para você than serving Jesus? do que servir Jesus? What matters to you? O que realmente importa para você? O que vale mais para você? What can you not give up O que você mesmo não está capaz de desistir, abandonar, to serve Jesus? só para poder servir a Jesus? É o que mesmo? You gave up everything, remember? Diz que, olha só, recorda-se, ele deixou tudo, desistiu tudo, Jesus gave up everything desistiu tudo, just to be condemned and to die as a criminal. só para ser condenado e morrer como um criminoso. To take your place and to take my place. Diz que ele tomou sobre si o meu lugar e o teu lugar. So the demands of Jesus A exigência de Jesus, o que Jesus ele exige, requires the dynamics of Christ. diz que ele exige uma mudança, um movimento em prol de Cristo. And so serving Jesus Christ is not just done without taking courage and coming out. Diz que o aceitar Jesus não é só feito sem você ser corajoso e claramente se identificar por causa de Cristo.
Serving Jesus Christ is not done without giving up those things that we love. Diz que servir Jesus não acontecerá se você não abandonar aquelas coisas que você mais ama. And one day, Peter asked Jesus, Um dia Jesus foi perguntado pelo Pedro, ou Pedro perguntou a Jesus: he says, Master, Mestre, we have given up everything. nós deixamos tudo. We have given up everything. Diz nós abandonamos tudo. What is there for us? Então, o que será então para nós? Have you given up everything? A questão continua aqui. Você já abandonou tudo? Would you give up everything? A questão também é, você poderia até abandonar tudo por causa de Jesus? Just imagine what can happen if you gave up everything. Imagina just você. to serve Jesus. Imagina você. O que aconteceria se você decidisse abandonar tudo para servir a Jesus? Do you think what you are giving Jesus Christ today is the best? Does he deserve that? Você acha que tudo que você está oferecendo a Jesus é o melhor? Será que ele merece isso? É do melhor de ti? Those are strong questions that we need to ask ourselves. Diz que são questões duras para nos fazermos a nós mesmos. Because being a disciple of Jesus requires stepping out in courage, Porque ser um discípulo de Jesus exige que você seja corajoso por causa de Jesus. despising the shame, Ainda que haja vergonha, and giving out the best. diz que você determina dar o melhor de si. Because you know that the rest is coming with him in his kingdom. Porque você sabe muito bem que o resto virá com ele numa manifestação do seu reino. Now, if Jesus Christ is not our king, A questão é, se Jesus não é o nosso rei, the moment we die, a partir do momento que nós vamos morrer, ou você vai morrer, we're going to be on our knees, então tem que saber que vamos estar ajoelhados acknowledging him as king. a reconhecer ele como rei. And so Jesus deserves our best. Jesus merece o nosso melhor, é por isso, merece o nosso melhor. Jesus deserves everything that you are for everything that he has given. Diz que de tudo que ele já deu, então ele merece tudo do que você é e tem. Because Joseph was looking forward to the coming kingdom, to the kingdom of God. Aqui nós vimos José, ele tinha uma esperança, esperava do reino de Deus que viria mais tarde para ele. As a disciple of Jesus Christ, Como um discípulo de Jesus, he served Jesus with courage and everything that he had. ele serviu Jesus com coragem e tudo que ele tinha. Would you do the same? A questão é, você é capaz de fazer o mesmo como José fez? Yes, Jesus is not going to come and die again. A questão é essa, é que Jesus não viu, voltará de novo, morrer de novo, não. He is seated at the right hand of the Father. Agora ele está sentado à direita do seu Pai. Will you be able to step out in courage and speak the gospel? A questão é, você tem coragem de sair e pregar o Evangelho? Would you be willing to give up anything to extend the kingdom of Jesus? A questão é, você está disposto? Será que é capaz de você abandonar tudo para poder expandir o reino de Deus ou o Evangelho de Jesus? Would you speak the gospel to those that are lost? Você é capaz de falar o Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos? Would you desire to live for Christ and for Him alone, who gave everything for you? Você desejaria de deixar tudo e viver para Cristo, que deixou tudo por causa de ti? Would you consider that? Você poderá chegar a esse ponto de aceitar isso? Paul tells the Colossians
to set their minds on the things above. Paulo ele diz para os colossenses: busquem as coisas acima onde Cristo está sentado. Put your mind on the things above. Diz Think que about Jesus. ponham vossa mente, pensem nas coisas que estão acima, onde Cristo está sentado à direita. That's the only way we can serve Christ. É uma única forma que nós seremos capazes de servir Cristo, With everything that we are. com tudo que nós somos. And so this is the challenge for me too. Esse é um desafio que está diante de ti e de mim também. This is a challenge for all of us. É um desafio para todos nós. To step out in faith. Diz que sair pela fé, To give out the best você abandonar o seu melhor, as we look forward. na medida que você olha para a esperança, para frente. Let's pray. Vamos orar. Our Father, we thank you, we praise you. We thank you that indeed our calling to serve as the disciples of Jesus, it's a call for courage. It's a call for sacrifice. It's a call to take a step of faith. It's a call to look forward to the kingdom of God. The kingdom established, the new heavens and the new earth, the rule and the reign of the King of kings and the Lord of lords, him who said everything in heaven and on earth has been given to me. He who has the ultimate authority, Jesus Christ. Lord, each one of us will take some time to think about these things. Take some time to respond accordingly. Will take some